Anteriormente, após o protagonista entrar no portal dimensional, ele adentra as ruínas. Ele acorda e se vê do lado de alguns sobreviventes. Um dos sobreviventes se pergunta como tem outras pessoas nas ruínas. O protagonista, ao escutar o que o sobrevivente falou, percebe que estes não se conhecem. Percebe também que há mais de uma entrada para as ruínas. Uma sobrevivente se apresenta como Wang Feng e diz também que o seu grupo é um grupo de caçadores da cidade Guiwang. O sobrevivente que perguntou fica calado enquanto seu subordinado avisa que nas ruínas tem muitos tesouros, então propõe acabar com os outros sobreviventes. Assim, apontam suas armas para matar um dos sobreviventes. Ele, vendo que pode ser morto, diz que não tem nada, por isso não há motivo para matar. Nessa hora, o protagonista fala com todos pedindo para ir primeiro para as ruínas. O chefe de um dos grupos dos sobreviventes impede seu subordinado de fazer algo, dizendo que as pessoas que estão como ele são civilizadas, assim decide manter a paz. Logo, também se apresenta como Beao Wang da cidade de Xiongwang. O Qin Yu, ao escutar o nome da cidade, lembra que essa cidade fica nas terras sem lei. Também lembra que no futuro essa cidade será uma das mais fortes e o lugar mais populoso para abrigar evoluídos. Beao Wang propõe que todos façam um acordo. A líder Wang Feng pergunta que tipo de acordo. Este diz que, de acordo com o pergaminho que tem, diz que na ruína tem um tesouro chamado Cetro Estelar da Alma. A líder Wang Feng pergunta que tipo de arma é Cetro Estelar. O Beao Wang fala que o cetro pode trazer os mortos de volta à vida. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta se o cetro pode curar uma doença mutante. O chefe Beao Wang fala que não sabe muito bem, porém, o fato de o cetro trazer alguém morto de volta à vida pode ser um exagero. No entanto, curar ferimentos graves não deve ser um problema. Ao ouvir isso, o protagonista logo se apronta e vai adentrar a ruína. Um dos subordinados do chefe Beao Wang o avisa, mas ele diz que deve deixar o Qin ir. Após adentrar um pouco nas ruínas, um dos sobreviventes grita chamando a atenção do Qin Yu, perguntando se ele planeja se aventurar sozinho nas ruínas, dizendo que é muito perigoso. Logo propõe que ele viaje junto ao seu grupo. Um dos integrantes do grupo pergunta se realmente precisam do Qin Yu, pois certamente há algo de errado com ele. O Qin fica encarando o sobrevivente. Este percebe logo e indaga o protagonista. O Qin fala que não tem nada a dizer, mas diz que certamente o sobrevivente tem bastante osso para roer enquanto vê uma besta enorme por detrás do sobrevivente. Este olha para trás. Por causa disso, consegue desviar da mordida do lobo. Porém, cai no chão gritando para o seu companheiro de equipe o salvar. A líder Wang Feng ativa sua habilidade virando um humano bestial, então salta para perto do monstro para logo em seguida usar chamas prateadas no monstro. Outro sobrevivente parte para cima desferindo um forte soco no monstro, derrubando, mas nessa hora outros monstros aparecem. Assim eles decidem fugir. Um deles fala para o protagonista vir junto. O Qin concorda e vai junto. Após fugirem do local, eles chegam ao fim do caminho. Um dos sobreviventes pergunta de onde o protagonista é. Ele responde dizendo que é da cidade de Tianmen. Este fala que a cidade de Tianmen está muito longe da sua cidade, que é Guiwang. Ele apresenta a líder do grupo, Wang Feng. Depois fala que o homem atrás dela é o irmão dela, Wang Xuan. Então diz que o homem que está checando a porta é o Qin ou Renji. Após os sobreviventes se apresentarem, o protagonista fala que sua habilidade é de pirocinese e que seu nome é Qin Yu. O sobrevivente Wang Xuan desdenha, falando que a habilidade do Qin não é muito boa comparada à dele. O protagonista, para descontrair o clima, fala que não discutiria com um deficiente mental. O protagonista nunca decepciona. Wang Xuan fica irritado, porém o protagonista ignora. Após tudo isso, um dos sobreviventes chama os outros para verem a porta de metal. Wang Xuan dá um passo à frente propondo invadir o local. Sua irmã, preocupada, diz que pode ser perigoso e pede para ter cuidado. Ele não liga muito e usa sua habilidade nas mãos, desferindo vários golpes, conseguindo destruir a porta. Nessa hora ele avista um zumbi de frente a um baú. Pensando que é um baú do tesouro, fica empolgado para avançar. Sua irmã pede para ter cuidado, porém ele não liga muito. Porém, antes de ele adentrar o local, um dos seus companheiros o para e diz que ele precisa matar depressa o zumbi. Assim ele toma coragem, pisa forte no chão e avança contra o zumbi. O zumbi recebe o golpe na cara e fica como se nada tivesse acontecido. Então desfere um golpe no Wang Xuan, fazendo-o sair voando da área que estava o baú do tesouro. A irmã do Wang vai o acudir. Ele diz que está bem, porém, fala que a pele do zumbi é muito grossa e esse olha furiosamente para um dos sobreviventes.
Ao ver o sobrevivente, o zumbi grita para logo avançar contra o sobrevivente o atacando. O Duan defende o golpe com sua espada, então desvia e desfere um forte golpe na barriga do zumbi, fazendo com que esse caia ferido no chão. Wang e sua irmã vai até o sobrevivente Duan pensando que o zumbi morreu. Para se assegurar, o Duan desferiu um golpe fatal no zumbi. Porém o zumbi é mais rápido, se levantando, desfere um forte golpe, conseguindo inserir veneno no corpo do Duan. Então agarra sua cabeça e tenta destruí-la, porém o protagonista intervém segurando o braço do zumbi e o incinera até a morte. Assim ele fala para o Duan que o veneno do zumbi não é tão forte, fala que com um pouco de descanso ele conseguirá se recuperar. Então recolhe um cristal do zumbi. A chefe do grupo pergunta se é uma pedra estrela da alma. O protagonista, não sabendo o que é, pergunta a ela o que é uma pedra estrela da alma. Ela responde que as pedras da alma estelar são os corações do clã estelar, mas não são úteis. Então alerta dizendo que caso encontre alguém do clã das estrelas, tudo o que deve fazer é correr. Após isso, o protagonista vai se aproximando do baú enquanto pensa que o comandante Li Hongming não mentiria para ele sobre a masmorra. Após pensar um pouco, ele chega até o baú e decide abri-lo, vendo um portal dimensional que leva a outro lugar na masmorra. A líder do grupo pergunta ao protagonista o que há na caixa. Ele responde que é uma passagem e diz que provavelmente é uma passagem secreta que leva para outro lugar. Eles ficam surpresos em ouvir que há um atalho, então um dos sobreviventes pergunta se o portal os poderia levar para níveis mais elevados nas ruínas e se há algum tesouro na direção que o portal leva. Enquanto o protagonista pensava no que iria responder, o Wang fala que deveriam deixar de segurar o protagonista. Nessa hora o líder Hong aparece concordando com o que o Wang disse para logo agradecer por ser escoltado pelo grupo do protagonista e da líder Feng. Assim manda que todos fiquem quietos. A líder Feng fica irritada, então pergunta como que ele pôde segui-los. O líder Hong, com uma cara de mal, diz que não seguiu ninguém, apenas os usou como cães para conseguir chegar onde queria. O irmão da Feng, irritado, chama o líder Beao Wang de bastardo. O protagonista diz ao Beao Wang que é uma vergonha o que ele fez, conta que apenas queria pegar emprestado o cetro estelar para curar alguém. Um dos companheiros do líder Beao Wang dá risada. Logo conta que o seu chefe estava brincando sobre o cetro estelar da alma, pois isso não existe. Enquanto rir do protagonista, pergunta se alguém do grupo dele ficou doente. O protagonista pergunta se foi enganado. Assim, o companheiro do líder, Hong, explica que na verdade o cetro estelar da alma somente é capaz de invocar uma poderosa alma estelar e não tem nada a ver com poder de cura, enquanto desdenha da cara do protagonista. Ele, ao ouvir isso, dá um passo à frente e desfere um forte golpe no rosto do homem, o finalizando. O líder Beao Wang, ao ver isso, fica irritado e surpreso em ver como Qin chegou tão rápido perto dele. Então pergunta como que ele chegou tão rápido perto dele. O protagonista, irritado, se vira, olha para ele, então desvia dos tiros que este desferiu junto com seu companheiro. O protagonista avança, pega a arma do líder Hong e ele tenta contra-atacar. Contudo, o líder Beao Wang puxa sua arma branca para contra-atacar. O protagonista desfere um forte soco na arma, entrando em uma luta de atrito com o líder Beao Wang e se rir, dizendo que sua habilidade é de enfraquecimento, dizendo que ele agora só poderá utilizar 30% do seu poder. Porém, o protagonista ainda consegue destruir a sua arma, causando uma forte explosão com suas chamas para ainda desferir um forte soco no rosto do líder Beao Wang, o fazendo ficar bastante ferido. O líder tenta fazer alguma coisa, porém, o Qin é mais rápido usando sua habilidade de chamas do Beao Wang. O protagonista observa tudo, então decide acabar com mais um do grupo do líder Beao Wang. A líder Feng fica olhando tudo horrorizada junto com seu companheiro de equipe Duan. Ela pergunta ao protagonista se ele está bem. Ele responde que tudo acabou e agradece. O Duan pergunta o que ele planeja fazer, se vai continuar explorando. O Qin fala que conseguiu chegar até onde chegou, por isso, fala que vale a pena a tentativa de continuar explorando as ruínas. Assim fica parado de frente do baú e decide entrar, e antes de pular no portal, fala que ficará por conta própria e ficará bem, e os manda voltar para o portão das ruínas. A líder Feng pede para que ele tome cuidado. Ele diz que irá tomar ainda um alerta, falando que ele fique atento ao tempo, pois se demorar demais vai perder a abertura das ruínas e não poderá mais voltar para a cidade de Tianmen. O protagonista se vê em uma escadaria, descendo para debaixo das ruínas. Ao chegar em um portão, ele decide abrir. Ao empurrar a porta, uma luz brilhante começa a brilhar ao passar pela porta. Ele percebe que está em um local alto e se pergunta como que ele pode estar em um local alto, pois estava descendo uma escadaria. Ao olhar para o lado, ele percebe 3 baús.
Logo se pergunta se algum deles tem alguma habilidade especial. Então, vai em direção aos baús. Ao chegar lá, ele olha atentamente para um e tentar abrir com sua lança. Porém, nada acontece. Ele vai para o baú menor ao lado, assim o pega com as mãos. O segurando olha para ele atentamente enquanto o abre e fica pensando que está sentindo um mau pressentimento ao deixar uma pequena brecha. Algo escapa do baú ficando ao lado do Kim, a criatura que escapou da risada, pois, finalmente conseguiu escapar da sua prisão e se autoproclama um rei, dizendo que finalmente conseguirá conquistar o mundo. O protagonista segura o ser com suas mãos e pergunta se ele realmente quer conquistar o mundo. Este dá uma risada maléfica e fala que nasceu para ser o mais poderoso rei desta era. No entanto, fala que não teve muita sorte, pois foi forçado a ser um escravo e mais tarde foi enterrado nas ruínas. Porém, diz que felizmente, ele ganhou um novo poder e ressuscitou e agora finalmente conseguirá se tornar o rei desta era. O protagonista, com um olhar de desinteressado, somente fica calado, olhando o que o ser falou. Este, percebendo uma expressão do protagonista, pergunta: por que ele está olhando desse jeito? O protagonista o coloca sobre o baú e pergunta por que ele estava no baú e se senta para conversar com o ser. Logo pergunta se as ruínas têm um item chamado cetro estelar. Este pergunta se é o cetro estelar da alma. Então diz que apenas um idiota guardaria uma arma dessa no quarto andar. Logo diz que o cetro estelar da alma certamente está no oitavo andar. O protagonista fica surpreso ao ouvir que o cetro está no oitavo andar. O ser acrescenta dizendo que toda vez que você adquire o cetro estrela da alma, você acordará um ser muito poderoso que está no nono andar. Então diz que quem acordá-lo fará que o mundo seja destruído. Porém, fala que se tomar o sangue do protagonista, certamente ficarão amarrados. Então fala o protagonista que como ele o libertou lhe dará uma morte lenta e não muito dolorosa. O protagonista, ao ouvir isto, fala que ele não deve tentar lhe passar a perna, pois não tem tempo para isso, pois precisa curar um vírus. Assim pergunta se tem alguma arma que será capaz de curar algum vírus na ruína. O ser responde que na ruína há uma arma do nível do cetro estelar. Então, certamente haverá alguma coisa que será capaz de curar qualquer vírus. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta: onde está a tal tesouro? Ao alienígena esse dá risada dizendo que não irá contar. O protagonista, irritado, segura ele com as mãos perguntando se ele quer morrer. O alienígena consegue sair da mão do protagonista e vai direto para o seu braço, conseguindo perfurar sua pele. O protagonista irritado usa chamas para queimar o alienígena. Porém esse dá risada falando que não será possível matá-lo. O protagonista cai de joelhos dizendo que algo está sugando seu sangue muito rápido. Então, desmaia. Logo depois de desmaiar, ele acorda com a Xiao Yu chamando. Ele, ao acordar, pergunta se ela está bem. Ela também pergunta se ele está bem e pergunta: o que é essa coisa no braço dele? O protagonista responde que é um alienígena que reviveu e fala que é muito perigoso e a manda correr. Ela ouvir isso, puxa sua espada trovão e fala ao seu irmão que não precisa ter medo, pois certamente conseguirá matá-lo. O ser alienígena, ao ver a espada trovão, pede a Xiao Yu que espere um pouco. Explica que o tentáculo no seu corpo está agarrado ao braço do irmão dela, pois caso ela tente matá-lo, certamente o seu irmão perderá o braço. Virou o anime do Parasita. Será que o Miji cumpriu o que falou pro Izumi que iria para outros mundos que ele sequer imaginou? Por isso, propõe que o deixe vivo. A Xiao Yu, ao ouvir isso, decidiu usar sua habilidade para controlar o ser alienígena. Ao receber o sangue da Xiao Yu, se pergunta por que está se sentindo diferente. Ela pergunta o nome do ser alienígena. Ele diz que se chama Olek. Ela, ao ouvir que o nome do ser, fala que ele agora se chamará Vermelhinho. Ele concorda dizendo que é um bom nome, porém pensa por que está concordando em ter um nome tão ruim. Na mesma hora, ela pede para que desgrude do braço do seu irmão, porém ele fala que isso é difícil, pois os seus nervos e os do protagonista estão entrelaçados e caso faça isso, certamente terá o braço destruído. Ela, irritada, fala que deveria apenas matá-lo. O ser com medo fala que isso não é uma boa ideia, pois certamente conseguirá ajudar o protagonista a usar o sangue dourado dentro do seu corpo, sendo de grande ajuda para o irmão dela. Após tudo isso, o protagonista consegue se recompor e se senta ao lado da Xiao Yu. Ela, o vendo sentado, pergunta como ele está. O protagonista fala que está bem, mas precisará ficar entrelaçado com o Olek por um tempo até o elo ser quebrado. Já um pouco melhor, o Kim a pergunta se ela realmente está bem. Ela responde dizendo que não tem certeza. Porém fala que enquanto estava no cristal, ouviu uma voz,
a chamando que a alertava, dizendo que seu irmão estava correndo perigo e precisava dela. Depois disso tudo, ela acordou e viu que estava bem. O protagonista, depois de ouvir isso, repara que o colar do pescoço dela sumiu. A Xiaoyu percebe que seu colar sumiu, logo pergunta para onde foi o colar, pois há um tempo atrás estava com ele. O protagonista fica pensativo, então teoriza que a névoa negra desapareceu. Então relembra que quando a Xiaoyu era pequena, ela sempre teve uma névoa negra em volta dela. Por causa disso, pergunta se foi a pedra que a salvou. No entanto, nessa hora, a torre começa a tremer. O Oleg que está no braço do protagonista avisa que eles precisam sair da Torre da Alma. O protagonista e a Xiaoyu se apressam para sair da torre. Enquanto tentavam sair, uma pedra cai na frente deles. O protagonista segura a mão da Xiaoyu e a chama para sair do local, dizendo que se o ser mais forte, que está no 9º andar, for revivido, eles serão mortos. O protagonista abre a porta da escadaria. Nessa hora, uma voz começa a falar que uma anormalidade foi detectada. Ele percebe que a inteligência artificial da torre despertou. O Oleg explica que ele foi pego adulterando o sistema da torre, por isso essa deve ter o detectado. O protagonista e Xiaoyu ficam irritados, perguntando por que ele não disse logo. O que impede a Xiaoyu que ela traga o Huhua para os tirar do local. Nessa mesma hora ela invoca a planta zumbi pedindo para que ela os tire depressa do local. Dessa forma a planta transporta para outro local, para fora do baú dimensional. Porém, o terremoto ainda continua na torre. O Oleg avisa que eles precisam sair rápido do local, pois o túnel está se fechando. Eles pulam para dentro do portal, conseguindo ser expulsos das ruínas, e caem num local cheio de neve. A Xiaoyu pergunta onde eles estão, pois do nada a estação do local mudou, e se pergunta se eles estão no Polo Norte. O protagonista fala que talvez estejam no Polo Norte, pois o fechamento foi de emergência, causando uma desordem no túnel. Nessa hora, um sobrevivente aparece perguntando quem são os dois. O protagonista explica que eles se perderam e foram parar no local. O sobrevivente explica que essa é uma dimensão de neve e pergunta como eles podem entrar numa dimensão que sequer sabe onde fica. O Kim explica que os dois foram mandados para aleatoriamente. O sobrevivente, ao escutar isso, percebe a oportunidade de enganar o protagonista e sua irmã, então diz que o local é perigoso, então os pede para segui-lo. A Xiaoyu pergunta ao seu irmão se eles devem seguir o sobrevivente. O Kim responde que não, pois certamente esse sobrevivente não deve ter boas intenções. O sobrevivente, ao perceber que os dois estão desconfiados, pergunta se eles são evolucionistas. Saca sua espada e diz que nessa dimensão, os evolucionistas devem passar por um teste para terem direito de viver. Dessa forma, ataca o protagonista, porém ele se defende segurando a mão do sobrevivente. O protagonista, enquanto segura a mão do sobrevivente, diz que não precisa de permissão de ninguém para ficar no local. O Kim pergunta ao sobrevivente quem é o rei da dimensão que ele citou anteriormente. O sobrevivente fala que ele é o protegido do rei, por isso caso o mate, certamente será caçado até a morte. No entanto, o protagonista não liga, ele dá um soco fortemente no rosto, fazendo com que o sobrevivente venha a falecer. Após tudo isso ele chama sua irmã, dizendo que eles precisam encontrar um lugar para descansar. Ela pergunta ao protagonista se ele está sentindo um cheiro no ar. O protagonista confirma dizendo que a boca do homem fede a carne humana, logo conclui que essa dimensão certamente não é um lugar pacífico. Dessa forma, eles vão para outro local muito tempo e depois alguns sobreviventes da dimensão da neve chegam e encontram o corpo do homem morto. Após verificarem o corpo, eles percebem que este pertence ao seu amigo Lu e que foi morto somente com um golpe, que não teve nem sequer uma chance de contra-atacar. O outro sobrevivente, que está com um homem que está averiguando o corpo, diz que o Lu era 6 vezes mais forte que a força de um humano comum, então conclui que o Lu certamente encontrou um evolucionista de nível 2. Eles se perguntam, de onde esse evolucionista? Porém, a pessoa com capuz fala que não importa de onde quer que essa pessoa seja, pois não pode deixá-lo vivo. Dessa forma, fala que em 3 dias certamente encontrará a pessoa que matou o seu companheiro. A pessoa antes que estava escondida atrás do capuz é revelado se mostrando uma mulher. Esta indaga, quem é a pessoa que usa brigar com o grupo deles? Em outro local, o protagonista e a Xiaoyu encontram uma cabana. Eles adentram a cabana. Após averiguarem um pouco a casa, percebem que é seguro. Nessa hora, a barriga da Xiaoyu começa a roncar. Ela com vergonha diz que está com fome. O protagonista diz que também está com fome. Por isso eles devem comer. Dessa forma,
Eles começam a preparar um pouco de comida. Enquanto preparam comida, o protagonista fala que ele somente tem um pouco de comida no espaço dimensional e que somente durará 2 dias. A Xiao Yu pergunta, o que eles vão fazer? O Qin Yu, para acalmá-la, fala que tudo ficará bem, pois podem encontrar alguma coisa depois que saírem da casa. Fala também que não há ninguém por perto. Contudo, nessa hora eles escutam um barulho e então se viram perguntando quem é. Ninguém responde. Por isso, eles decidem verificar no quarto de onde o barulho veio. Ao chegarem na porta do quarto, o protagonista abre a porta rapidamente para ver quem é. Nesse momento, ele se dá de cara com uma criança assustada. Ao vê-la, ele percebe que ela tem uma habilidade de disfarce. Após tudo isso, eles se sentam ao redor de uma mesa. Dessa forma, a criança com medo pergunta aos dois se eles irão devorá-la. Para acalmá-lo, o protagonista diz que não a machucará. Xiao Yu, para confortá-la, diz que eles têm comida. Nessa mesma hora, o protagonista oferece uma jarra de comida e a manda comer. Enquanto eles conversam, a criança, ao ver um prato de comida tão delicioso, começa a comer. Após um longo tempo sem comer, come desesperadamente. Depois de comer, a criança se apresenta dizendo que se chama Fang Ziting. Conta que veio de uma cidade que não é muito distante da cabana. A Xiao Yu, ao escutar que tem uma cidade por perto, pergunta se é uma cidade próxima e onde estão os pais dela. A garota, com um olhar de medo, revela que seus pais foram devorados por outras pessoas. Então, revela que essas pessoas são como demônios, pois eles capturam e prendem pessoas na cabana para depois ir matando como se fosse um alimento. Fala também que escapou durante uma noite e se escondeu na cabana que está no momento, e depois disso, encontrou os dois. O protagonista, ao escutar isso, percebe que vai demorar um tempo até conseguir escapar dessa dimensão. Ele pergunta à garotinha se ela pode levar até a cidade mais próxima. A garota, ao escutar isso, fica com medo e diz que é muito perigoso ir para lá, pois durante o caminho há muitos zumbis e alguns desses zumbis são mais fortes que evolucionistas. O protagonista, ao ouvir isso, sorri e diz que ela não deve se preocupar, pois eles são mais fortes que zumbis. Já em outro local onde há outros sobreviventes, um deles pergunta ao seu companheiro se tem certeza que os novatos que chegaram à nova dimensão foram para a cidade mais próxima. O homem responde que tem certeza, pois sua habilidade de rastreio nunca falha. Então, revela que há um homem e uma mulher e uma criança e que esses estão indo diretamente para a cidade mais próxima. A líder do grupo fala que ele deve ter cuidado, pois de acordo com a inteligência do seu grupo, os novatos dentre eles é um evolucionista de nível 2 que consegue usar fogo. A líder do esquadrão, após falar isso, fala aos seus companheiros que está na hora de começar a caçada. O esquadrão de mercenários, após andarem um tempo, entram em uma casa e começam a vasculhar tudo. Nessa hora, um pedaço do teto cai. Porém, um dos sobreviventes é rápido e usa sua habilidade para proteger o seu colega. Contudo, eles ainda ficam soterrados sob os escombros. Depois de saírem, eles avistam um zumbi. Após a poeira baixar, um deles percebe que está cercado por zumbis, então alerta o grupo. A líder do grupo, ao ouvir isso, fica extremamente surpresa. Assim, uma horda de zumbis o cercam e eles começam a lutar. Do lado de cima do prédio, o protagonista, a garotinha e a Xiao Yu observam tudo. O protagonista elogia a garota pela sua habilidade de ocultação, porque se não fosse por essa habilidade, certamente os inimigos não teriam caído na armadilha. A garota fica sem jeito e agradece o elogio. A Xiao Yu, para deixar a garota mais feliz, fala que ela conseguiu vingar os seus pais. Ela, ao ouvir isso, fica muito feliz. O protagonista fala que se deixar a Ziting sozinha, ela certamente será devorada por zumbis. Por causa disso, decidi levá-la. Porém, em seus pensamentos fala que a habilidade da Ziting possui muitas limitações. Porém, caso a tragam com eles, ela será de benefício no futuro. Então, o Qin fala que eles devem se apressar para sair do local, pois não quer ver os sobreviventes serem mortos por zumbis. Nessa hora, uma grande explosão acontece. O protagonista olha para trás e pergunta o que aconteceu. Nesse momento, a líder do esquadrão aparece. O Qin tenta incinerar com suas chamas. No entanto, não surte efeito, pois a líder do esquadrão tem poder de gelo. Ela se cobre com seu poder e usa algumas flechas de gelo tentando atingir o protagonista. Ele segura uma das flechas de gelo. Nessa hora ela sorri. Então diz que não seria burra ao ponto de usar ataque simples contra uma evolucionista de nível 2. Nesse momento, o protagonista começa a ser afetado pelo poder de gelo. Seu corpo fica coberto de uma camada azul.
A líder do esquadrão avança. O protagonista, parado, pensa que subestimou ela. A líder tenta desferir um forte golpe fatal no protagonista. Porém nessa hora ele desaparece. Ela vê isso, fica incrédula e pergunta o que está acontecendo, pois não escutou sequer um barulho e diz que tem alguma sensação estranha em suas roupas e na sua visão. Nessa hora, a visão da líder fica totalmente escura, porém, mesmo assim, ela consegue contra-atacar tentando ferir o protagonista. Ele desvia do ataque e quebra a espada de gelo. A Xiao Yu pergunta se ele está bem. O Qin confirma. Ele, percebendo o que está acontecendo, pergunta para Ziting se ela conseguiu selar os sentidos da líder. A Ziting alerta que logo a mulher conseguirá ver novamente. O Qin a acalma dizendo que ela não deve se preocupar, então invoca sua lança e desfere um golpe mortal na mulher, fazendo com que ela venha a falecer. Ele se vira, elogia o poder da Ziting e diz que ela o salvou novamente. A garota envergonhada fala que está tudo bem e diz que somente fez o que pôde. Nessa hora, a barriga da Xiao Yu começa a roncar novamente. O protagonista, percebendo que sua irmã está com fome, pergunta se ela quer comer novamente. A Xiao Yu fala com sinceridade que não pode fazer nada, pois durante esses dias eles procuraram bastante por informações. Dessa forma eles vão para um lugar mais calmo e começam a comer. Após um dia, eles caminham em direção à cidade. O protagonista fica pensando que já faz mais de um dia que eles tiveram uma refeição. Ao analisar a situação, ele percebe que ele e a Xiao Yu certamente conseguirão suportar os 3 dias de fome até chegar à cidade. Porém, como a Ziting é apenas uma criança, certamente seu corpo não vai aguentar tamanha caminhada. E enquanto pensava nessas coisas, a Ziting tropeça e cai no chão. A Xiao Yu vai acudi-la perguntando se ela está bem. Ela, com poucas forças que tem, fala que está bem. Porém, a Xiao Yu percebe que a Ziting não está nada bem. O protagonista, ao ver a situação, fala que não esperava que eles ficariam nesse estado. Nessa hora ele percebe algo e, ao analisar o local, percebe 3 cavernas onde 2 estão com as luzes acesas e uma está escura. Ao ver a oportunidade de achar comida, ele fala para Xiao Yu lhe dar a Ziting. Ela pergunta se não vai haver inimigos no local. O Qin fala que não tem tempo para pensar nisso, então começa a correr em direção aonde estão as cavernas, pois certamente há pessoas no local, e diz que caso sejam inimigos matar a todos. Após um tempo caminhando, eles chegam ao local da caverna. Na entrada desta, um dos guardas manda eles pararem e pergunta se eles são do grupo de canibais. O protagonista explica que eles vêm de um lugar distante e que um de seus companheiros desmaiou. O protagonista pede ao sobrevivente que os deixe entrar e lhe pede um pouco de água e comida. Outro guarda entra em alerta apontando a arma para Qin, dizendo que ele precisa ser testado antes de entrar, enquanto o outro chama alguém para averiguar a situação. Nessa hora, uma mulher sai da caverna e vai na direção do protagonista. Ao chegar na frente dele, pergunta se ele já devorou um humano. O Qin responde que não. Nesse momento a mulher ativa sua habilidade e confirma que o protagonista está dizendo a verdade. Então pede para que os deixem entrar na caverna. Antes do protagonista entrar na caverna, um guarda entrega uma sacola de suprimentos para emergência. Ao adentrarem a caverna, eles veem várias pessoas trabalhando quebrando pedras. Enquanto observavam as pessoas trabalhando pesado, o líder vai até eles e se apresenta dizendo que se chama Xia Rui. O protagonista se apresenta falando seu nome e o da sua irmã e da garota em seus ombros. Fala que eles vieram de uma área muito distante, por isso tiveram problemas com a nevasca lá fora. Entendendo a situação, fala que eles não precisam se preocupar. Logo pergunta se os dois são evolucionistas, pois o esconderijo está precisando de evolucionistas no grupo no momento. Assim, explica que eles são bem-vindos para ficar. Explica que caso eles aceitem se tornar um membro do acampamento, poderá providenciar comida para eles regularmente. Em troca dos suprimentos que eles receberem, precisam completar algumas missões semanalmente. Nesse momento, um dos sobreviventes do acampamento chega correndo avisando que está tendo um ataque inimigo à base. Nessa hora, um sobrevivente de aparência estranha entra na base. A Xiao Yu olha para trás para ver quem são os intrusos e diz à protagonista que essas pessoas fedem a carne humana. O líder do esquadrão pergunta ao sobrevivente o chamando de mal da Punk, então indaga perguntando por que ele retornou tão cedo. Esse responde dizendo que é pela taxa de proteção. O líder, irritado, afirma que já lhe deram a taxa há 4 dias atrás e não faz nem ao menos uma semana que ele veio ao acampamento. O líder mau, com um olhar sarcástico, fala que tem sido muito difícil os dias ultimamente e a comida tem ficado escassa.
Por causa disso, o chefe dos lobos demoníacos mandou pagar a taxa 2 vezes por semana. Então pergunta ao líder do acampamento o que ele fará. O líder do acampamento pergunta onde ele conseguirá arrumar tanta comida em tão pouco tempo. O líder mal sorri falando que no acampamento há muitas pessoas, por isso fala que tem comido bastante. Ao escutar isso, o líder do acampamento fala que é impossível eles pagarem tal taxa dessa forma, então confronta o sobrevivente, dizendo que ele não deve tentar assustá-los com o seu chefe ainda fala que ele não deve tentar os mata a fim de conseguir um pouco de comida. O líder mal novamente sorri e fala que o líder do acampamento está sendo irracional, pois se ele não puder pagar a taxa terá que pagar com 5 pessoas. A Ziting começa a tremer de medo e diz ao protagonista que esses são os homens que pegaram seu pai e sua mãe. A Xiaoyu pergunta ao seu irmão se eles deveriam fazer alguma coisa. O Qin fala que não precisa, pois se caso fizesse alguma coisa agora, somente inocentes seriam feridos. Já do lado do sobrevivente do líder do acampamento, esse fala ao líder do acampamento que eles não estão fazendo negócios e que isso na verdade é uma ordem. Nessa hora, as pessoas do acampamento começam a correr de medo. O líder do acampamento tenta acalmá-la, no entanto não funciona. Um dos subordinados do líder mau fala que o homem e a mulher atrás do líder do acampamento são as pessoas que o chefe deles está procurando. Então mostram cartas de procurado do protagonista e da Xiaoyu. O líder mau ao ver que realmente são os dois fica alegre, dizendo que nunca pensou que fosse achá-los tão rápido. O protagonista ao escutar isso pergunta ao líder mau quem é o seu chefe. O líder mau vai até o protagonista falando que seu chefe é o líder dos lobos demoníacos fala que não sabe o porquê o seu chefe está atrás dele, porém ele terá que ir com eles. O Qin, com olhar assustador diz que certamente irá visitar o chefe dos lobos demoníacos. Contudo, nessa hora agarra o pescoço do líder, enquanto fala que não será com ele que irá visitar o chefe dos lobos demoníacos. Então, estrangula o homem e o joga no chão. O líder mau pergunta ao protagonista como ele ousa desobedecer. A Ziting, ao ver o líder mau em sua frente, fica irritada, dizendo que certamente acabará com ele. O homem reconhece a Ziting. Nessa hora Xiaoyu, para evitar que algo de ruim acontecesse, dá um forte golpe no líder mau e diz para Ziting que deixará o resto com ela, enquanto lhe dá uma faca. Um dos subordinados do líder mau pergunta como eles ousam ir contra os lobos demoníacos. O protagonista somente olha para eles enquanto os sobreviventes avançam tentando matá-lo. Nessa hora, Qin invoca suas chamas e incinera os canibais. Então fala para Ziting que ninguém irá incomodá-la dessa forma. Ela avança contra o líder mau para o finalizar. Este, com medo, se mija nas calças. Hahaha, cadê o machão agora? Após a luta em outro lugar, a Ziting fica tremendo pelo que fez a Xiaoyu pergunta se foi a primeira vez que ela fez isso. Diz que ela tem que relaxar, pois estes eram homens maus e tiveram o que mereciam. Parei para pensar agora, isso foi um pouco brutal demais. Deveria ter sido a Xiaoyu ou o protagonista lidando com um chefe mau, não uma criança. O que vocês acham? O líder do acampamento, com um pouco de medo do protagonista e da Xiaoyu, pergunta o que ele pode fazer pelos dois. O protagonista, percebendo a oportunidade, fala que é realmente grato pela ajuda do líder do acampamento e somente pede comida e água, já que ele salvou a Ziting. No entanto, para não deixar a oportunidade passar, pergunta o que ele sabe sobre os lobos demoníacos. O líder sem graça fala que os conhece muito bem, porém o que sabe é que eles são pessoas de uma gangue poderosa da área. Conta que esse grupo tem mais ou menos 200 evolucionistas, e que eles matam pessoas para comer e procuram recursos para sobreviver. O protagonista sorri, dizendo que certamente deverá ter um encontro com eles em breve. Em outro local, um homem se olha no espelho e percebe que seus dentes estão em formatos diferentes, por isso se pergunta se isso está acontecendo porque ele está comendo carne humana. Recentemente, enquanto olha para a foto de sua esposa e filha, é impressão minha ou a filha desse cara parece muito Ziting? Ele lamenta que sua esposa e filha foram devoradas nessa hora. Um dos seus subordinados entra dizendo que há uma emergência no local. O homem assustado pergunta o que está acontecendo. Se zumbis ou bestas demoníacas estão invadindo o local, o subordinado fala que nem um e nem outro e diz que uma pessoa o mandou chamar. O subordinado informa que esse homem derrotou 80% da força do seu grupo.
O líder ao escutar isso fica impressionado, perguntando se essa pessoa é tão forte desse jeito. Ao perceber a situação, o homem fala que vai ao encontro dessa pessoa. O subordinado tenta impedir o seu chefe, porém nessa hora a porta explode, e o protagonista Xiao Yu e a Ziting entram no local. Com um olhar sério, o protagonista diz que finalmente veio encontrá-lo. O homem pergunta se ele é o Qin Yu. O protagonista confirma, perguntando como que ele sabe seu nome. O sobrevivente responde dizendo que o seu chefe, Xiongxin, está à procura dele. O protagonista pergunta, quem é Xiongxin? Homem prepara sua transformação bestial, enquanto diz que não há razão para ele saber. Esse, enquanto se transforma, fala que nunca foi o seu plano lutar contra o protagonista, porém um evolucionista como ele certamente é uma carne muito rara. Por causa disso, diz que não pode oferecer a carne do protagonista a outra pessoa, senão a ele mesmo. O Qin fica intrigado ao ver evolucionista com a habilidade de mudar de forma. Percebe que o evolucionista não é fraco. O sobrevivente tomado pela fome após se transformar devora seu próprio companheiro de equipe. O protagonista, ao ver tal cena, pergunta se é algum costume do local ele sacrificar o próprio companheiro. O sobrevivente olha para trás e se desculpa, dizendo que quando se transforma, fica transtornado. Após falar isso, avance no protagonista desferindo um forte golpe, porém, ele se defende. O Qin, ao ver a força do seu oponente, fica se perguntando, como é possível o sobrevivente ter mais força do que ele? O autor está começando a nivelar o jogo com o poder do protagonista, ainda bem que ele ainda tem a linhagem dourada. O sobrevivente desfere mais um ataque contra o protagonista. Ele se defende enquanto fica surpreso em saber que o sobrevivente tem mais força do que ele. A Ziting, para ajudar o protagonista, usa sua habilidade no sobrevivente para ajudar o Qin. Ele alerta a Ziting dizendo que não precisa e a manda se afastar junto com a Xiao Yu para logo depois atacar o sobrevivente com sua lança imbuída com chamas, fazendo com que esse vá um pouco para trás. A Xiao Yu pergunta ao Qin o porquê o homem está agindo como louco. Ela pergunta se as pessoas podem ficar dessa maneira somente por consumir carne humana. Ele explica que após o apocalipse todos carregam um vírus. Por isso, caso alguém consuma demais carne contaminada, ficará em um estado de meio zumbi, e esse é o caso do sobrevivente com que ele está lutando. O sobrevivente avança contra o protagonista novamente e o segura contra a parede, causando uma forte explosão. A Xiao Yu, vendo a situação de seu irmão, avança para o ajudar. Ele fala que ela não deve intervir. Contudo, nessa hora, o homem usa sua cauda para desferir um golpe na Xiao Yu e a manda para longe. O Qin, vendo a situação da sua irmã, aproveita que o sobrevivente não pode ver, desfere um forte chute, o mandando para longe. A Ziting vai acudir a Xiao Yu. O protagonista, vendo o estado da sua irmã, pega sua lança do chão e pede para Ziting bloquear a visão do sobrevivente e desfere uma forte estocada com sua lança. No entanto, o lobisomem consegue segurar a lança, impedindo que o protagonista desferisse um forte ataque. Mesmo assim, o protagonista aproveita a oportunidade e avança para cima do lobo e o agarra, fazendo com que todas suas chamas fiquem em volta dele para o consumir. Todavia, o ataque não funciona e o lobo absorve todas as chamas do protagonista e a manda de volta contra ele, causando uma forte explosão. O protagonista analisa a situação. O Oleg, que está no seu braço, fala que ele não vai conseguir durar muito lutando dessa forma. Por isso, decide ajudar com o poder da linhagem dourada. O alienígena conta que o motivo dele ter sido criado pelo clã das estrelas é porque ele consegue ajudar nas linhagens sanguíneas para fortalecê-las. O protagonista pergunta se ele ativou a linhagem dourada. O Oleg confirma dizendo que a linhagem dourada foi reforçada por ele. Nesta hora, o lobisomem tenta desferir mais um ataque, porém o protagonista para com as mãos. Ao perceber quão forte está o protagonista, usa suas chamas para consumir o lobisomem, ficando impressionado com forte ao seu poder com a linhagem dourada. Então diz para o Oleg que nunca pensou que a origem dele seria tão impressionante. Esse avisa ao protagonista que ele deve ter cuidado, pois certamente o Xiongxing deve ter algo a ver com o clã das estrelas. O protagonista, junto do seu grupo, vai em busca do Xiongxing. A Xiao Yu pergunta se no meio do caminho eles realmente conseguirão encontrar o Xiongxing. Ele fala que certamente conseguirão encontrar ele na maior cidade da dimensão, pois ele é um ser que pode controlar os canibais dessa dimensão. Após a luta do protagonista, na cidade, Tiamen, o chefe Wang Gao se prepara para entrar nas ruínas com seu esquadrão. Entretanto, quando o portão das ruínas se abre, nessa hora alguém sai do portal e Wang Gao alerta, dizendo a todos os companheiros para tomar cuidado.
Todavia, a pessoa que saiu do portal mata quase todos do grupo do chefe Gao. Um dos militares sobreviventes tenta se levantar para avisar o comandante Li, mas não consegue porque está seriamente machucado. Após sair da ruína, o prisioneiro que estava preso no 9º andar se revela falando que os seus oponentes não foram fáceis e por isso ele gastou a maior parte da sua energia tentando escapar. Mas não desanima dizendo que caso consiga encontrar o Oleg será capaz de esquecer pequenos inconvenientes. Já na maior cidade da dimensão de neve o protagonista pergunta a Ziting se essa é a cidade do cair da neve. Ela confirma falando que essa é a maior cidade da dimensão, fala que muitas pessoas vêm a ela para sobreviver enquanto buscam formas de sair desta dimensão. Ao adentrarem na cidade, a Xiao Yu pergunta como eles encontrarão o Xiongxing. O protagonista explica que cidades grandes sempre terão lugares sujos e sombrios, portanto, por mais que não consigam encontrar nesses lugares somente, basta ir no prefeito da cidade e procurar pelo Xiong. Enquanto eles entravam na cidade, um guarda para perguntando pelo seu registro, Enquanto o protagonista falava suas informações, nessa hora uma pessoa importante chamada Shenzhen vem passando pelos portões da cidade com seu comboio. Ele avista Xiao Yu, então manda seu comboio parar e desce para cumprimentá-la. Ela, percebendo que algo acontecerá, avisa ao protagonista que aí vem mais um pervertido causar problemas. O Shenzhen puxa um cartaz com uma foto da Xiao Yu e pergunta se é ela no desenho.